Capítulo 2. Os tormentos dos condenados. Primeiro, os impuros. Francisca viu na parte mais baixa e mais horrível do inferno homens e mulheres que sofriam torturas assustadoras. Os demônios que lhes serviam de algozes os obrigavam a se sentar sobre barras de ferro abrasadas que penetravam o corpo todo e saíam pelo alto da cabeça. E enquanto um deles retirava a barra e a enfiava novamente, os outros, com alicates ardentes, dilaceravam a carne da cabeça aos pés. Os tormentos eram contínuos, e isso sem excluir as penas gerais, isto é, as penas do fogo, do frio glacial, das espessas trevas, dos gritos de blasfêmias e do ranger de dentes. Segundo, os usurários. Não longe do cárcere dos primeiros, Francisca viu outro, onde os criminosos eram torturados de maneira diferente, e lhe foi dito que eram os usurários. Estes infelizes eram pregados sobre mesas incandescentes de fogo, com os braços estendidos, mas não em forma de cruz. E o guia explicou a Francisca que todo o sinal da cruz era banido das moradas infernais. Cada um tinha um círculo de ferro incandescente sobre a cabeça. Os demônios pegavam caldeirões com ouro e prata derretidos e derramavam na boca deles, e também no buraco que faziam no lugar do coração, dizendo: Lembrai-vos, almas miseráveis, do apego que tivestes a estes metais durante a vossa vida. Este apego que vos conduziu para onde agora estáis. Eram depois mergulhados em tanques repletos de ouro e prata derretidos, de maneira que passava de um tormento a outro, sem obter um momento de descanso. Além disso, sofriam também as penas comuns a todas as demais almas condenadas, o que os levava a um medonho desespero. Assim, não cessavam de blasfemar o nome sagrado daquele que exercia sobre elas as justas vinganças. Terceiro, os blasfemadores. Francisca viu na mesma região os profanadores obstinados de Deus, da Santíssima Virgem Maria e dos santos. Eram submetidos a sofrimentos medonhos. Os demônios, armados de alicates em brasa, tiravam-lhe a língua fora e colocavam-na sobre carvões incandescentes, ou enchiam a boca deles de carvão ardente. Em seguida, mergulhavam-nos em caldeirões cheios de óleo fervente, ou lhes obrigavam a bebê-lo, dizendo: Como ousastes blasfemar contra aquele que os céus veneram, almas malditas e desesperadas? Não longe dali estavam os covardes que renunciaram a Jesus Cristo por medo dos suplícios. Mas os tormentos deles não eram tão rigorosos, pois Deus considerava a fraqueza humana que os fez sucumbir. Quarto, os traidores. Na mesma quadra, Francisca viu as torturas que os implacáveis demônios exerciam sobre homens infiéis aos seus mestres. E, sobretudo, os cristãos que fizeram as promessas do batismo somente para profaná-las. Os cruéis algozes lhes arrancavam o coração com alicates incandescentes e o recolocavam no lugar para novamente o arrancar. De vez em quando, os mergulhavam em tanques cheios de piche ardente e lhes diziam, mantendo-os submersos: Almas falsas e pérfidas, sem coração e sem fidelidade, não contente de trair vossos mestres temporais, ousastes trair até o vosso Deus, porque fizestes no batismo a promessa solene de renunciar a Satanás, às suas pompas, às suas obras, e fizestes tudo ao contrário. Não vos esqueçais destas promessas, e recebei agora o castigo merecido pela violação delas. A essas amargas repreensões seguiam os uivos das vítimas. Blasfemavam também contra os sacramentos, e sobretudo contra o batismo, e amaldiçoavam o seu divino autor.
Quinto, os homicidas. Um pouco mais longe viu homens com rosto feroz, mergulhados em imensos caldeirões, repletos de sangue fervente. Ora, os demônios vinham e tiravam-nos deste caldeirão ardente e os lançavam em um outro cheio de água gelada. Depois os retiravam deste para novamente mergulhá-los no primeiro. Mas isso não era o único tormento deles. Outros demônios, armados com punhais flamejantes, lhes trespassavam o coração, e mal retiravam a lâmina do punhal, já a enfiavam de novo no coração. Perto destes homens sanguinários estavam as mães que se desnaturaram, a ponto de tirar a vida dos seus filhos, e as suas torturas eram quase as mesmas. Sexto, os apóstatas que abandonaram a fé católica, não por fraqueza, mas por corrupção. Os demônios serravam-nos pelo meio do corpo, com serras incandescentes, mergulhadas em chumbo derretido. Ora, a cicatrização da carne ocorria logo depois da cisão, o que permitia aos algozes refazê-lo sem cessar. Sétimo, os incestuosos. Houve em todo o tempo homens e mulheres que, levados pela paixão cega, cometeram impurezas com pessoas do mesmo sangue, ou com parentesco espiritual. Ora, a serva de Deus viu em um cárcere vizinho os habitantes de Sodoma. Os demônios mergulhavam-nos em uma fossa cheia de lixo infecto e fervente, e depois de terem sido retirados, eram cortados em pedaços. E quando os pedaços se juntavam, o que era instantaneamente, eram novamente mergulhados na cloaca ardente e fétida. Oitavo, os feiticeiros. No inferno do meio, a bem-aventurada viu aqueles que durante a sua vida tiveram comércio com o demônio, e aqueles que o consultavam e lhe davam crédito. Estavam envolvidos em trevas medonhas, e os algozes apedrejavam-nos com paralelepípedos de ferro incandescente. Havia ali uma grelha quadrada, por cima de um fogo terrível. Ora, de tempo em tempo, os demônios deitavam as suas vítimas sobre esta grelha e as mantinham firmemente acorrentadas. Depois as retiravam dali para apedrejá-las novamente. Nono, os excomungados. A serva de Deus reparou que nem todas as almas precipitadas na goela do demônio saíam do seu corpo. Desejando saber quais eram as almas que ela não via reaparecer, lhe foi dito que eram as almas que morreram excomungadas. Elas descem, acrescentou a voz que a instruía, pela cauda do dragão, que vai até o fundo do abismo, e é um vasto salão onde arde um fogo devorador. Estavam, pois, encerradas nesta horrível prisão, e os demônios que as rodeavam lhes gritavam com voz insultante: então sois vós que, cegos pelas paixões e embrutecidos pela sensualidade, desprezaram as excomunhões? Pois bem, ardei agora na cauda do dragão. Ai de nós! Ai de nós! Respondiam lá de dentro vozes lamentosas: que desgraça é a nossa! Que mal medonho sofremos!